Olá pessoal, esse programa é uma iniciativa da Rádio Comunitária Web Zumbi, numa realização colaborativa da Sociedade Cultural Posse Nova República com a Academia de Cordel do Vale do Paraíba e também o coletivo de comunicadores populares Novos Rumos. Já está no ar mais uma edição do programa Alô Comunidade, o primeiro radiofônico paraibano sobre a temática da comunicação comunitária e livre. O Alô Comunidade é produzido de maneira colaborativa, numa parceria inédita entre o Movimento pela Democratização da Comunicação e uma emissora do Poder Público. A edição de hoje tem a produção minha, Dalma Oliveira, e a gente está de volta então com o programa gravado aqui nos estúdios da Rádio Ganga Online, direto de Maceió, tá bom? O Alô Comunidade está temporariamente fora da grade de programação da Tabajara AM em decorrência aí da pandemia do Covid-19, né? A Rádio Tabajara solicitou então a suspensão de todos os seus programas ao vivo jornalísticos e o Alô Comunidade também suspendeu sua transmissão ao vivo. Portanto, nas últimas semanas e nas próximas semanas a gente tem feito e vai fazer um programa gravado com entrevistas também gravadas, entrevistando pessoas e autoridades aí sobre essa questão, inclusive, da saúde pública brasileira nesse momento. Entrevistas também virtuais, né? Entrevistas pelo WhatsApp, por outros meios aí de transmissão, tá certo? A equipe de produção do Alô Comunidade conta também com Fábio Mozart, Marcos Veloso e Fabiana Veloso. Na maior articulação de rádios comunitárias, livres e alternativas da Paraíba, esse programa tem retransmissão por várias emissoras populares. Nosso player está disponível em diversos portais e blogs da internet. Anote aí, você pode nos ouvir pelo radiozumbijp.blogspot.com.br, Novos Rumos jornalistas.blogspot.com.br, Tribuna do Vale online.blogspot.com.br. Estamos também com o blog vavadaluz.com, lá na cidade do Ingá, né? Manda um abraço aí para o companheiro Vavá da Luz. Também conosco diariopb.com.br, que está com a sua emissora online também. É a emissora do Diário PB, do nosso amigo Sérgio Ricardo. Olha, esse programa também é a primeira experiência paraibana de pós-rádio, porque sua gravação estará disponível logo em seguida no YouTube, juntamente com algumas imagens que estamos produzindo aqui nos estúdios. Você pode seguir também as novidades do Alô Comunidade pelo Twitter, Alô Comunidade, @AlôComunidadePB. E se você quiser anunciar no Alô Comunidade ou simplesmente interagir conosco, mande uma mensagem de voz para o nosso programa pelo WhatsApp, número 083 98897 1340. Ok, beleza. O programa de hoje a gente vai falar mais sobre saúde pública, né? A gente vai aproveitar esse momento de isolamento social que vive a sociedade brasileira, toda essa história do coronavírus, o Covid-19, a repercussão desse problema de epidemia, de pandemia, que já chegou também
aqui no Brasil, no Nordeste, na Paraíba, né? E a gente vai falar um pouco dessa questão no programa de hoje. A nossa entrevistada já esteve aqui antes, já conversamos, é uma colaboradora assídua, né, vamos dizer assim, do programa Alô Comunidade, e também essa entrevista ela foi veiculada na rede Democracia de Rádios durante uma edição especial na semana passada. A gente está falando da doutora médica Joyce Aragão. A Joyce Aragão, ela que atuou no Ministério da Saúde alguns anos atrás, né, até meados do governo Dilma, participando aí efetivamente de políticas públicas. E ela é especialista em doença falciforme, vai falar um pouco para a gente de como é essa história do coronavírus, né, e os cuidados que as pessoas com a doença falciforme precisam ter nesse momento, mais do que nunca, né? Joyce Aragão comandou aí em Brasília, no Ministério da Saúde, a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doença Falciforme lá do Ministério da Saúde. Além dessa questão, Joyce tem uma experiência grande, né, médica já aposentada no Rio de Janeiro, tem uma experiência grande com pediatria, com crianças com anemia falciforme, e também na questão da questão relacionada ao sangue, né, toda essa demanda que as pessoas com falciforme têm em relação a questão da hemoterapia, a questão da garantia de sangue, porque é uma doença que provoca problemas relacionados à hemoglobina e, eventualmente, essas pessoas precisam fazer transfusão de sangue. Então, ela faz um panorama aí pra gente de como está essa situação atual no Brasil. Joyce acompanha de perto as decisões do atual governo, tá certo? Também dos governadores aí, principalmente no Rio de Janeiro, e tem uma visão aí privilegiada desse processo todo. É uma militante também do movimento negro, né, do movimento de mulheres, bastante engajada dos movimentos sociais. Então, nesse primeiro instante, a primeira parte da entrevista, ela vai falar sobre a questão da saúde da população negra, tá certo? Toda a implicância social do coronavírus na saúde da população negra. Em seguida, ela fala um pouco mais detalhadamente sobre a doença falciforme, né? Fala também sobre a questão da doação de sangue, dos hemocentros e toda essa questão relacionada à saúde pública nos bancos de sangue, a importância de doar sangue nesse momento. E por fim, Joyce Aragão, fala um pouco ainda sobre como o racismo institucional pode atrapalhar nesse momento as pessoas, a população negra, né, que somos a maioria desse país, pode estar atrapalhando o acesso aí aos testes do coronavírus e também ao tratamento das pessoas infectadas. O racismo institucional que acaba sendo um empecilho grande na saúde pública, também no sistema de saúde privada. E Joyce fala um pouco dessa questão do racismo institucional. Vamos então ficar com as primeiras considerações da médica, a doutora Joyce Aragão. Bom dia, Joyce. Senhores ouvintes, meu nome é Joyce Aragão. Eu sou médica sanitarista e fui responsável pela implantação da Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doença Falciforme. Atualmente estou aposentada em distanciamento social, ou seja, estou em casa, moro sozinha, isolada, sem contato com meus familiares nem com vizinhos, trabalhando na coleta de informações, dados e orientação para as pessoas, tanto das pessoas que moram no meu prédio, como
para os amigos e nas mídias, orientando e disponível para as pessoas que precisem tirar dúvidas, precisem de alguma orientação. A população negra no Brasil é a população mais vulnerável, mais exposta ao risco do coronavírus. O corona dizimou populações na China, na Itália, no Irã, na França, na Alemanha, na Espanha e nos Estados Unidos. Dizimou e continua dizimando. E o corona é grave porque ele se transmite muito rapidamente através do contato, do espirro, da tosse, das mãos, né? De tudo que manipulamos, dos pés, dos sapatos. Isso precisa que a população toda faça uso de água de qualidade e material de limpeza. E evite aglomerações. Evite transitar em meio de muitas pessoas e tome cuidado toda vez que sai e volta de casa. Mas a população negra no Brasil, além de já ter uma situação crônica de falta de atenção, de qualidade, quando adoece, ela também está submetida a situações de não ter acesso a sabão, saneamento, né, material de limpeza e alimentação adequada. Naturalmente, elas vão sofrer muito mais o impacto dessa epidemia do que qualquer outra população. O número de negros e negras no Brasil é mais da metade da população e habita os segmentos sociais, né, mais pobres. Portanto, estão mais expostas, né, a contraírem um vírus e não serem nem diagnosticados ou não ser dado a devida atenção. Porque todos nós sabemos que a situação de atenção médica, atenção à saúde no Brasil, ela afeta essa população negra. Ela é discriminada, mal vista, mal orientada nos serviços de saúde. Com raríssimas exceções, recebe a atenção que lhes deixe satisfeita e que atenda às suas necessidades de atenção. Agora, até chegar a uma unidade de saúde, onde se acumulam atendimentos, até serem testadas e até terem um diagnóstico e serem internadas, a população vai passar por um momento de muita dificuldade. Nós estamos vendo que as pessoas que foram diagnosticadas vieram da Europa, trouxeram o vírus para cá, foram para hospitais ricos, foram testadas, muitas tiveram atenção devida e se curaram, outras também tendo atenção devida morreram. E o número de óbitos está aumentando a cada dia. Imagine com a população que já vive o sofrimento de não ter atenção imediata nas suas necessidades de saúde, não terem condições de práticas higiênicas mais rigorosas do que as que usualmente a gente pratica. Essa população está muito mais vulnerável do que qualquer outra população. A epidemia tem uma característica que é a transmissão muito rápida. Ela se transmite muito rapidamente através do contato, do ar, das roupas, do sapato. E daí a gravidade da situação. Que para fazer frente a gente precisa ser rápido, eficiente e enérgico. E isso em nível de população que já vive situações em que não consegue normalmente dar conta disso, né? Ter saneamento adequado, ter água de qualidade, acesso a material de limpeza e poder se isolar. Geralmente moram em locais com pouca ventilação, né? Moram sem acesso a unidades que possam testar, sem a oferta do teste para toda a população. A Coreia conseguiu testar em massa, testar toda a população. O Brasil, nem os que estão apresentando sinais e sintomas estão sendo testados. Isso é muito grave. A gente ainda não tem o número das pessoas que estão morrendo. A gente ainda não está tendo acesso, isso está sendo negado. Os acessos vêm através de profissionais que estão nas redes trabalhando, que têm consciência e que estão divulgando o que está acontecendo nas redes.
Os bairros pobres, as periferias, não temos números concretos. Como a pessoa pode estar com o vírus, não ter sintomas, pode estar com o vírus e ter uma gripe que passa rapidamente, os que estão se agravando precisavam ser identificados, precisavam ter divulgado os números, e nós não estamos tendo acesso aos números. E isso de não ter acesso aos números, a gente fica sem noção da gravidade da doença no Brasil. A população negra já vive uma situação de vulnerabilidade em muitas outras doenças, né? A gente tem dengue, a gente tem sarampo, né? A gente está exposto a várias situações. Mas o vírus do corona, ele tem uma velocidade de transmissão que torna a sua gravidade muito maior do que qualquer das outras doenças que estamos já expostos aqui no Brasil. E isso pode configurar um extermínio de população, principalmente da população negra. É necessário, nesse momento, que a gente esteja vigilante, que a gente se ajude, que a gente alerte e, dentro do possível, que a gente faça as medidas de prevenção, né? É claro que a população negra é prestadora de serviço, trabalha em locais em que ela pode ser pressionada pelo patrão a ir trabalhar a si mesmo, não pode trabalhar também em serviços essenciais. Há uma necessidade de parar os serviços que não são essenciais para proteger toda a população. Se manter em casa, fazer as medidas de prevenção, lavar bastante as mãos, à medida que puder ventilar o espaço onde habitam. Todas essas medidas são medidas simples, mas elas são muito eficazes. Precisa ser divulgado, precisa ser falado. E, naturalmente, existem pessoas que não vão poder não vão poder faltar ao serviço, né? Existem serviços essenciais em que vai ter gente da população negra lá. E se estiverem trabalhando, tem que estar com medidas de proteção no lugar onde trabalha, para proteger a si e sua família. Os idosos são as pessoas que têm estão mais expostos, estão mais vulneráveis a que a doença se dê com agravamento e morte. Mas não quer dizer que o resto da população não esteja também vulnerável, não esteja também correndo risco. Todos nós corremos risco. Obviamente, os mais velhos, cujo organismo é mais debilitado pela idade, estão muito mais expostos. Mas a gente já tem casos de criança, casos de jovens, de pessoas adultas que morreram sem terem uma doença grave junto. É necessário, nesse momento, que as autoridades tomassem medidas de proteção junto a essa população pobre das periferias, que são majoritariamente, ou seja, em sua grande maioria, negros e negras. Mas a gente está vendo que a situação, a partir da presidência desse país, é uma situação de desrespeito e, sobretudo, de deboche com todos nós, brasileiros e brasileiras. Então, nós temos que, nesse momento, se juntar para tomar ações, para divulgar informação, para fazer com que as pessoas percebam que nós estamos vivendo uma situação grave de extermínio de uma população e que a população negra está mais exposta à possibilidade de morrer pela doença. Espero que a gente consiga tomar as medidas de prevenção dentro dos limites que todos nós temos, para que a gente possa fazer frente a essa epidemia e a irresponsabilidade do presidente desse país. Giro comunitário. Notícias que não saem na mídia convencional. Ok, você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Eu sou Dalmo Oliveira, do coletivo de comunicadores populares Novos Rumos. Olha, a gente está fazendo uma edição especial do Alô Comunidade essa semana,
o programa está suspenso da grade de programação da Rádio Tabajara, mas nós decidimos mantê-lo na web, através das nossas emissoras online, né? Apenas na internet, e para não perder nem o pique, né? Nem perder a audiência daqueles e daquelas que nos acompanham pela internet. Nós somos da Rádio Web Zumbi dos Palmares e também da Rádio Ganga Online em Maceió. Eu estou gravando esse programa direto da capital alagoana. Mandar um alô especial aí para a galera de João Pessoa que nos ouve, que nos acompanha. Fábio Mozart, Beto Palhano, Marcos Veloso, também a galera que nos acompanha no Gás, o Cebolinha, toda essa galera massa que nos acompanha há anos aí. O Alô Comunidade já há em torno de 7 anos, todos os sábados, né? E a gente está dando essa pausa na Tabajara, mas assim que passar essa crise de saúde, se Deus quiser, a gente retorna aos microfones também da Rádio Tabajara para dar prosseguimento ao Alô Comunidade. Esse que é um programa de serviço, é um programa que dá voz às comunidades da Paraíba, né, as outras comunidades do Brasil inteiro, notícias que não têm interesse na mídia convencional, de um modo geral, notícias mais de interesse mais regional, mais local e alternativo, notícia dos movimentos sociais, notícias do movimento cultural, do movimento sindical também. A pauta sindical é importante para a gente, com certeza. Tem uma notícia aqui: a Academia de Cordel do Vale do Paraíba, essa entidade cultural que nos apoia aqui nessa iniciativa do Alô Comunidade, ela decidiu prorrogar o prazo de inscrição para o concurso cultural de literatura de cordel Mestre Sivuca. As inscrições estão prorrogadas até o próximo dia 30 de abril. Os trabalhos poderão ser enviados para o e-mail do Fábio Mozart, que é mozartpe@gmail.com. As inscrições são gratuitas e conforme o edital que está disponível aí no site da Academia de Cordel, que é o academiadecordel.com.br. Você acessa aí que você vai pegar toda a regra aí do concurso, esse concurso literário. O coordenador do núcleo editorial da Academia, o companheiro Fábio Mozart, informou que podem participar também poetas membros da Academia. Ele disse que está recebendo cordéis de várias partes do Brasil sobre Sivuca, a vida e a obra de Sivuca, esse ilustre itabaianense, né? Grande músico brasileiro, o Sivuca, que é tema desse edital, desse concurso. E o Mozart diz que está chegando material com muita qualidade, né? Alta qualidade, principalmente de Minas Gerais, da Bahia, do Rio Grande do Norte e de Pernambuco, adiantou Fábio Mozart. Os cordéis escolhidos terão como prêmio a publicação de suas obras em coletânea ou edições individuais. Devido ao momento especial em que vive o país, ainda não foi possível o diálogo com os parceiros da atividade para definir esse aspecto do concurso, mas já está bem encaminhado. O edital está lançado e está prorrogado aí até o dia 30 de abril. Pessoal aí curtindo, né, essa possibilidade, mais um prêmio, mais um edital de cordel proporcionado aí pela Academia de Cordel do Vale do Paraíba. Por falar em Sivuca, a gente vai dar uma pausa aqui na entrevista, né, e no noticiário aqui do Alô Comunidade. Vamos tocar uma música do Sivuca aí para vocês. Daqui a pouquinho a gente volta dando continuidade ao Alô Comunidade. Segura aí. MPPQ, música popular paraibana de qualidade.
Beleza, beleza, tá aí o mestre Sivuca no MPPQ aqui na sua Rádio Zumbi, programa Alô Comunidade. Olha, essa música aí é uma das faixas daquele DVD gravado ao vivo, tá certo? No Teatro Santa Rosa, acho que é a última apresentação, grande apresentação do maestro Sivuca em João Pessoa. Tem um DVD fantástico aí do Sivuca, né? Uma homenagem belíssima aí também do governo da Paraíba naquela época ao grande Sivuca aqui no Alô Comunidade, na nossa sessão de música paraibana popular de qualidade Sivuca, que esse ano, né, ano dedicado o ano cultural Sivuca, e a Academia de Cordel do Vale do Paraíba também aproveita para lançar um edital de cordel sobre a vida e obra do mestre Sivuca. Você está ouvindo Alô Comunidade, eu sou Dalmo Oliveira, coletivo de comunicadores populares Novos Rumos. Beleza, beleza, vamos em frente com o Alô Comunidade. Deixa eu dar uma dica aí, primeiro mandar um alô pro pessoal que nos acompanha nas redes sociais. Arthur Barros, lá no conjunto do ex-ditador Ernesto Geisel. Edilson Dias Fernandes também acompanhando as nossas postagens aqui, né, no Facebook, e também acompanhando a programação da Rádio Zumbi Web em João Pessoa. Ronildo Bezerra na sintonia, tem muita gente curtindo a programação da Rádio Zumbi, né? E a gente agradece a audiência. Gregório Bezerra de Melo, lá no Cuiá, no Valentina, não, ali é Mussumago, lá no Mussumago, é o Gregório Bezerra. Quero mandar também um alô especial para a dona Margarida Fernandes, a mãe do nosso saudoso João de Deus Rafael Júnior, que está sempre interagindo conosco aqui no Facebook, tá? Muita gente boa nos acompanhando. Essa semana a gente teve uma notícia triste aí, né? A partida aí do humorista Piancó, que faleceu aí depois de lutar aí alguns meses, né, contra o câncer, e essa semana que passou ele veio a óbito. Estava internado há um bom tempo no Laureano, né? Deixa uma lacuna imensa aí no humorismo, né? Na cultura de humor da Paraíba. A gente dedica também esse programa ao humorista Piancó, tá certo? Inclusive teve um velório complicado por conta dessa onda de coronavírus, muito conturbada aí a passagem do mestre Piancó na semana passada. Mandar um alô para Sérgio Ricardo Piaba, ele que inaugurou também na semana passada a Rádio Web Diário PB. Você que acompanha o noticiário do site de notícias Diário PB, você pode agora também ouvir música de qualidade. O Diário PB colocando também muitos programas aqui produzidos pelo coletivo de comunicadores Novos Rumos, pela galera aqui da Rádio Zumbi, tá certo? É isso aí. Olha, a gente tá de volta, vamos aí concluir a segunda parte da entrevista com a médica, pediatra, especialista em saúde da população negra, Joyce Aragão. Ela que fala um pouco dessa questão do racismo institucional nesse tempo, né, em plena epidemia aí de coronavírus. E Joyce nos deu uma entrevista aí pelo Zap, tocando em alguns pontos importantes. A gente volta então com a entrevista da doutora Joyce Aragão aqui no Alô Comunidade. Bem, seria importante a gente aqui não esquecer que a população negra tem um grande contingente de pessoas com doenças crônicas tipo hipertensão, diabetes e doença falciforme. Essas três situações colocam as pessoas em uma espécie de, que a gente chama, vulnerabilidade. Estão mais
frágeis diante de qualquer infecção, principalmente num vírus com esse grau de gravidade que o corona tem. As pessoas com doença falciforme, elas têm a sua imunidade bastante comprometida. Elas têm com frequência, elas têm infecções, pneumonia principalmente. Elas têm uma situação que se chama síndrome torácica aguda, que é uma situação de insuficiência respiratória. Portanto, as pessoas com doença falciforme devem dobrar todos os cuidados, né, com relação à prevenção. Não devem se expor a nenhuma situação que possa facilitar o vírus e se expor a uma infecção que tem esse grau de gravidade. É necessário que não esqueçam que tem que estar com a vacina de pneumococos em dia, nesse momento principalmente. As pessoas com doença falciforme, elas têm regularmente pneumonias, né, que conseguem muitas vezes superar com um tratamento adequado, mas nesse momento tem que ter cuidado redobrado e vacina pneumococo em dia, atualizada. Outra coisa importante também é com relação ao sangue, né, ao banco de sangue, aos bancos de sangue dos hemocentros. Numa situação de epidemia, todos podem precisar de sangue. Normalmente já se faz campanha, os hemocentros se mobilizam todo o tempo para doação de sangue. Então, todos os hemocentros do Brasil precisam ter seus estoques de sangue para fazer suprir as suas necessidades do dia a dia. E as pessoas com doença falciforme em assalto podem precisar regularmente de transfusão. E a população acometida por uma epidemia, ela precisa ter seus estoques de sangue disponíveis para atender as demandas que possam surgir. Então, precisa mais nesse momento do que qualquer outra situação. Os hemocentros podem ser contactados, eles devem estar divulgando informações sobre como doar, né, falar com os familiares, falar com as pessoas como doarem sangue em segurança nesse momento. Agora eu gostaria de dizer umas palavrinhas sobre racismo institucional. O racismo institucional, ele se torna uma situação agravante nesse momento de uma epidemia. O racismo institucional, ele é caracterizado pelo preconceito e discriminação de pessoas por conta da raça. E no caso, a raça negra, né, escravizada aqui no Brasil, sofre desde que aqui chegou de discriminações que essa população conhece muito bem. E ela é agravada pela ausência, na maioria das décadas que vivemos, de políticas públicas de saúde voltada com foco nessa população, que hoje é mais da metade da população brasileira. Então, o racismo institucional, ele discrimina essas pessoas no seu cotidiano, não oferecendo situações de equidade, né? Dá mais a quem precisa mais, que é um dos princípios do SUS, oferecer políticas públicas, né? E perceber como são tratadas essas pessoas nos serviços públicos que todos nós pagamos, né? Impostos para mantê-los, e essa população sabe como ela é tratada, né? Ela tem certeza dos momentos em que ela deixou de receber um direito, uma atenção, uma delicadeza por conta de ser negra. O racismo institucional, nesses momentos de epidemia, ele se torna um agravante dentro da população negra, que além de viver no cotidiano as questões raciais, as questões discriminatórias, ela ainda vê que a não existência de políticas públicas efetivas para combater o racismo, superando a diversidade social que a população negra, vinda para cá para ser escravizada, sofre nesses séculos, né? Além disso, essas coisas ainda ficam mais agravadas, mais evidentes diante
de uma epidemia que abate a população e exige dela medidas preventivas e apoios efetivos dos governantes. Porque uma pessoa de classe média, uma pessoa em melhor situação financeira, ela vai viver outro tipo de dificuldades. Mas essa população negra vai ver agravado o seu emprego, a sua alimentação, o seu deslocamento. Então, o racismo institucional, nesse momento, vem à tona de uma forma muito forte e muito clara. As pessoas precisam ser testadas, né? Precisa ter testes para toda a população, principalmente a população de periferia, a população pobre, a população trabalhadora, que é, em sua maioria, negros. Nesse momento, o racismo institucional deixa evidenciado que a possibilidade das pessoas negras morrerem em maior quantidade e sem assistência e sem diagnóstico é uma coisa muito evidente se a gente se debruçar depois para confirmar nos números de óbitos ocorridos através do quesito raça-cor, né? Se em algum momento esses dados que estão sendo sonegados forem possíveis se debruçar e ter esses dados, a gente mais uma vez poderá constatar como o racismo institucional afeta a população brasileira, a população negra brasileira. Portanto, é também um momento de combate, é um momento de luta da gente contra o racismo institucional. Acho que é muito importante, no que diz respeito ao racismo institucional, a gente pensar nos seguintes dados. A população brasileira, em torno de 208 milhões de pessoas. 47 milhões de pessoas têm plano de saúde, sendo que 27 milhões são dos empregos, das empresas que as pessoas trabalham, e 20 milhões pagam seu próprio plano de saúde. Então a gente já vê aí uma profunda desigualdade, ou seja, em torno de 150 a 160 milhões de brasileiros dependem do Sistema Único de Saúde. Outro dado importante é que os leitos de CTIs disponíveis no Brasil todo, metade está no setor privado, a outra metade está no Sistema Único de Saúde. Então, o fato de ser igual para igual, quer dizer, tanto o setor privado como o setor SUS, tem o mesmo número de leitos para o CTI, quando as pessoas que dependem do SUS não são meio a meio, né? São 160 milhões de brasileiros que precisam do SUS para 47 milhões que têm planos de saúde. Acho interessante pensar que o ministro da Saúde atual, que tem tentado se comportar de forma honesta com relação à prevenção da doença, ele é bancado, né? Ele é financiado como deputado, como parlamentar pelos planos de saúde. É contra o SUS, foi contra os médicos cubanos. Portanto, o pé dele é lá na Casa Grande, né? Ele combate políticas que são para a população como um todo. Nesse momento, ele está tentando mostrar que tem um pouco de bom senso, não acompanhando a política de extermínio do presidente. Mas ele sempre militando do lado da Casa Grande. Então, o racismo institucional está nas lideranças, autoridades que, pelo menos nesse momento, e espero que seja breve, comandam o país. Então está aí a entrevista com a médica sanitarista Joyce Aragão, ela que tem participado ativamente aí de algumas atividades no Rio de Janeiro, controle social, movimentos sociais, né? E Joyce nos dá um panorama importante aí também
sobre a saúde da população negra nesse momento importante e difícil que passa a vida brasileira. Olha, deixa eu mandar um alô especial para o poeta, cantador Merlânio Maia. Merlânio Maia que está fazendo lives, viu? Aderiu aí ao projeto de lives em casa e ele está fazendo transmissões, né, ao vivo pelo Facebook diariamente, viu? A partir das 15h30 você procura aí o perfil de Merlânio Maia no Facebook para interagir e ouvir os causos, os contos e as poesias maravilhosas do poeta, cantador, né, e ativista também, fazendo um trabalho muito, muito bom, um belíssimo trabalho do Merlânio Maia, de sua esposa, com pacientes acometidos de câncer lá no Laureano. Merlânio Maia, inclusive, que tem feito várias campanhas aí de solidariedade humana para os pacientes do Hospital Laureano, na cidade de João Pessoa. Registrar também aí que no final da semana, né, no sábado, a gente recebeu a notícia do fechamento da edição impressa do jornal Correio da Paraíba. Depois de 66 anos circulando, fecha-se mais um jornal diário impresso, né? Primeiro foi o Jornal da Paraíba, que não aguentou o tombo, já fechou há um bom tempo e está apenas com a edição online do site. Agora é o Correio da Paraíba que segue o mesmo caminho, aproveitou, né, os empresários, os donos lá do Correio aproveitaram esse isolamento, esse recesso coletivo e chamou a redação, anunciou muitas demissões aí na redação do jornal Correio da Paraíba. O jornal que se firmou aí como uma das melhores alternativas do jornalismo paraibano, pelo menos nos últimos 50 anos, fazendo inicialmente um contraponto com o Jornal Norte, né? Aí a partir da década dos anos 90 principalmente, e o Correio também anuncia seu fechamento impresso. A gente espera aí como é que vai ficar a redação, desdobramentos aí da redação online do jornal Correio da Paraíba. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade, edição especial. Estamos editando o programa em casa, viu? Aproveitando também essa onda de teletrabalho, de trabalho remoto, né? De confinamento, de isolamento social, e aproveitando para colocar em via aí também o programa Alô Comunidade. Vamos revezar um pouco aqui nas próximas semanas com os meninos de João Pessoa, Fábio Mozart, Beto Palhano e Marcos Veloso, que estarão produzindo o Alô Comunidade também nas próximas semanas. Quem aniversariou também essa semana passada foi o ator, né, e dramaturgo Edilson Dias Fernandes, para quem a gente manda aquele alô especial ao Edilson Dias, nosso companheiro de várias lutas culturais. Edilson Dias ficando mais velhinho, né? Vendo as eras se passarem. A gente manda um alô especial aqui da galera da Rádio Zumbi, do Alô Comunidade, para o ator, dramaturgo, ensaísta, encenador Edilson Dias. Pessoal, vamos aproveitar aí o tempo do programa. A gente tem ainda 10 minutinhos. Vamos tocar outra música paraibana de qualidade aqui, tá certo? Tem uma música que está tocando muito na programação aqui da Rádio Zumbi, também da Rádio Ganga Online aqui em Maceió, nossa coparceira em Maceió, né? A música do Dida Fialho, cantador de rua. Daqui a pouco a gente volta. MPPQ,
Música popular paraibana de qualidade. Jornal e revista, torneira quebrada, zinco, lixo e alumínio. Garrafa, meia garrafa, copo, lixo e meu lixo, escambau e revista, torneira quebrada, ferro velho, grosso e fino. Ouvi de um cantador de rua, comprador de coisas velhas, dobradiça de janelas, parafusos e arruelas, lata fundo de panela, dobradiça de janela, parafusos e arruelas, lata fundo de panela, dobradiça de janela, parafusos e arruelas. É pra cantar uma canção de rua, uma canção bem nua, uma canção de cantador, uma canção de beija-flor, cantador, comprador de rua, cantador, camelô de rua, cantador, vendedor de rua, comprador, tocador de rua. Garrafa, meia garrafa, copo, litro e meio litro, jornal e revista, torneira quebrada, zinco, lixo e alumínio. Garrafa, meia garrafa, copo, lixo e meu lixo, escambau e revista, torneira quebrada, ferro velho, grosso e fino. Ouvi de um cantador de rua, comprador de coisas velhas, tá fundo de panela, dobradiças de janela, parafusos e arruela, lata fundo de panela, dobradiça de janela, parafusos e arruela, lata fundo de panela, dobradiça de janela, parafusos e arruela, lata fundo de panela, dobradiça de janela, parafusos e arruela, lata fundo de panela, dobradiça de janela, parafusos e arruela, lata fundo de panela, dobradiça de janela, parafusos e arruela, lata fundo de panela, dobradiça de janela. O Dida Fialho, a música Cantador de Rua, tá virando um hit aqui na programação da sua rádio web Zumbi. E o programa Alô Comunidade destaca para você mais essa música boa, de qualidade, aqui dos nossos compositores paraibanos. Olha, pessoal, o programa está chegando ao final, mas a gente queria deixar ainda uma notícia que é alentadora aí no meio de todo esse caos que a gente está vendo no Brasil atualmente, por conta da pandemia do coronavírus, é que comunicadores populares estão também na linha de frente no combate ao Covid-19 em várias periferias
e favelas, principalmente em 5 grandes capitais brasileiras. Em São Paulo, por exemplo, a galera criou um projeto aí muito interessante, com podcast, né, produzindo podcast com a linguagem bem popular, bem da comunidade, né, e está dando muito certo na periferia ali da capital paulista, viu? Projeto Desenrola e Não Me Enrola, que reúne comunicadores periféricos aí no epicentro da pandemia, diz Ronaldo Matos, né, um dos articuladores do projeto, falando aí dessa iniciativa na periferia paulista, com o intuito de combater fake news, dar dicas de prevenção, atualizar as medidas do governo. Matos se juntou à jornalista Gisele Brito e ao comunicador Tony Marlon e aos sites Periferia em Movimento e Alma Preta, e passaram a produzir um podcast chamado Pandemia Sem Neurose. É um podcast curto de 2 a 3 minutos de duração, que é distribuído aí através desses sites e também, né, pelo celular, pelo WhatsApp, na Zona Norte na Zona Sul e na Zona Norte da capital de São Paulo. Já na favela de Heliópolis, a União de Núcleos de Associações de Moradores vem promovendo campanhas para arrecadação de alimentos e material de higiene e também recebe o apoio da iniciativa dos comunicadores. Em Paraisópolis, a União dos Moradores montou comitê com lideranças do bairro, tá certo? Identificando aí mais de 420 líderes ali na comunidade. Em Belém, o coletivo Tela Firme, voltado para a produção audiovisual e formação de jovens da periferia de Belém, se uniu à coalizão Lab Perifa Com, ou Laboratório de Jovens Comunicadores de Periferias de Belém, e foi formado aí em 22 de março com o objetivo de monitorar conteúdos oficiais, levantar pautas e denúncias das periferias diante da pandemia. Eles também combatem as fake news e geram comunicação de acordo com a realidade local, uma outra iniciativa interessante em Belém do Pará. No Recife, cartazes traduzem a mensagem oficial. A escolha da linguagem também foi certeira para a cineasta periférica Yane Mendes, que decidiu adaptar as informações passadas pelo Ministério da Saúde e direcioná-las a cerca de 2.500 moradores da favela do Totó, aí no Recife. Ela estava muito incomodada com o que considera descaso dos órgãos municipais com o envio do material informativo, esclarecendo as medidas de prevenção do coronavírus. E aí começou a produzir cartazes que ela afixa nos muros e postes aí do Totó, no Recife. Na periferia de Salvador, a ideia é não deixar a comunidade em pânico. A aflição que pode ser gerada com a disseminação de notícias falsas sobre o coronavírus também preocupa Jefferson Borges, publicitário, ativista social e fundador do portal Nordeste Eu Sou. Borges mora na periferia de Salvador, no bairro Nordeste de Amaralina. Ele disse que ali tem muitas correntes e às vezes pinta notícias que alguém morreu, então a gente tem que verificar para não deixar a comunidade em pânico. Está fazendo um trabalho de verificação de notícias, evitando aí esse mais pânico lá no Nordeste de Amaralina, em Salvador. No Rio de Janeiro, o que estava na Europa também está aqui. Uma iniciativa aí da galera, uma comunidade em que os comunicadores não tiveram tempo de combater a notícia falsa foi a Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. No dia 22 de março, a Secretaria Municipal de Saúde confirmou o primeiro caso de contaminação em uma das maiores favelas da zona oeste da cidade. Em outra comunidade do Rio, o Complexo do Alemão, comunicadores se organizaram para fazer a própria campanha de conscientização. Criaram faixas, informativos colados nos postes, distribuíram panfletos e fazem conversas corpo a corpo pelas ruas, chamando a atenção sobre a importância de tentar evitar
o coronavírus. A Fundação Oswaldo Cruz convocou por meio do YouTube uma coletiva de imprensa apenas para comunicadores populares de favelas do Rio de Janeiro. Mais de 100 pessoas participaram da coletiva, enviando questões para o coordenador da Vigilância em Saúde e Laboratório de Referência da Fiocruz, Rivaldo Venâncio, e para o infectologista do Instituto Nacional, Evandro Chagas, André Siqueira. Essa ação ocorreu no último dia 26 de março, uma iniciativa legal aí da Fundação Oswaldo Cruz. Beleza, a gente vai ficando por aqui. Essas são as notícias do Alô Comunidade. A gente espera que você esteja bem, bem, né? Permaneça em isolamento, evite o máximo as condições de contágio, né? E vamos todos juntos, né, superar essa fase difícil, prestando atenção aí nas orientações sanitárias, e sempre que tiver problemas no seu bairro, na sua comunidade, ligue para a Secretaria de Saúde, né, para os órgãos responsáveis aí. A Enlur também é preciso que nesse momento haja uma consciência grande sobre limpeza urbana, tá? Evitar também contato com águas contaminadas, águas de esgotos, tá? Saiu inclusive uma notícia essa semana que pode haver contaminação também por água de esgoto, né? Rejeitos de esgoto. Então evitar esse tipo de contato com lama, com, né, esses dejetos que acabam indo para o passeio público no meio fio aí, né? Essas águas que nem toda a cidade é saneada. É preciso ter cuidado também com isso e manter já as recomendações contra o coronavírus, né? Vamos manter esse isolamento, é muito importante. Quem puder ficar em casa o máximo possível, fique, tá certo? Evite a circulação, né? Cuidado com os idosos, com o trânsito de pessoas na sua casa que vem da rua, se você tiver gente idosa ou pessoas doentes crônicos em casa. Então são vários os cuidados que devem ser tomados, e o Alô Comunidade reforça então essa campanha, né, e essa luta, essa resistência que toda a população brasileira precisa fazer em relação a essa pandemia. Eu sou Dalmo Oliveira, a gente volta numa próxima oportunidade aqui no Alô Comunidade, por enquanto apenas na internet, pela Rádio Web Zumbi, a Ganga Rádio Online, também pelo Diário PB, Rádio Diário PB agora conosco também, né? E uma par de sites e blogs aí que distribuem o player da Rádio Zumbi, fazendo aí uma corrente de comunicação alternativa, comunitária, especialmente para você. Bom dia a todos e todas, fiquem com a nossa programação musical, tem muita novidade ainda. Essa semana estamos produzindo novos conteúdos e contamos com a sua honrosa audiência. Aquele abraço, até a próxima. Todo sábado, aqui nas comunidades da Paraíba tem vez e voz, no programa Alô Comunidade, sempre das 2 às 3 da tarde. Apresentação Fábio Mozart, Dalmo Oliveira, a democracia está no ar. Alô Comunidade.